Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia. Bem-vindos a esse momento de meditação da Palavra de Deus no canal Católico Hoje. Não deixe de dar o seu gostei e compartilhar também esse conteúdo com seus amigos. Hoje é quarta-feira, dia 6, e hoje nós celebramos a Transfiguração do Senhor, onde aparece nessa passagem de Lucas 9, essa cena lá no monte de Jesus e seus discípulos. Muito bem, vamos então agora iniciar a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. E eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada sobre o que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, temos então essa passagem hoje sobre a transfiguração do Senhor. É uma glória que ocorre na montanha, uma manifestação da glória de Cristo que aponta para uma realidade chamada Cruz de Jerusalém. Mas se a gente tivesse essa oportunidade incrível que eles tiveram, né? O que a gente faria se visse a glória de Deus, o céu se rasgando na nossa frente? Qual seria a nossa reação diante de fato tão milagroso e inusitado? Bem, ocorre que há um momento que os discípulos perdem essa cena, porque o evangelista ele comenta que eles estavam dormindo. Quer dizer, um momento que uma coisa grandiosa está acontecendo, eles estão desligados daquela cena. Isso significa para nós uma imagem importante, porque a gente pode perder a presença do sagrado no cotidiano. Infelizmente, a gente tem essa perca, né, da presença de Deus, essa falta de intuição, de compreensão em certos momentos que Deus está agindo, mas a gente não percebe. A gente pode estar metaforicamente, entre aspas, como que dormindo. Pedro, Tiago e João, ele dormem no momento mais glorioso. Então, é para nós um alerta de que nós podemos perder as graças diariamente em nossa vida porque nós estamos adormecidos na nossa rotina espiritual. Infelizmente, a gente é falho, a gente é pecador, limitado e a gente pode perder momentos grandiosos em nossa vida. Mas é para nós percebermos que Deus ele se revela aos que sobem a montanha e que estão vigilantes. Então a questão da vigilância na nossa vida, aquilo que Jesus ensina, orar e sem cessar, quer dizer, manter essa conexão com o sagrado, essa vigilância, porque de fato a gente não sabe quando Deus vai nos mostrar certas coisas. Claro, na montanha ocorre uma outra situação que é a chamada tentação das tendas. Pedro, num determinado momento, fala: Senhor, é bom fazer uma tenda aqui, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, né? Quer dizer, é uma espécie de tentação de querer congelar a glória de Deus naquele momento da montanha. E a gente sabe que querer aprisionar o êxtase, né, querer ficar nesse estado, né, de contemplação, não é exatamente aquilo que Deus quer, porque a gente tem a realidade da vida, a gente tem que caminhar, fazer a nossa jornada. Há momentos que Deus nos dá a graça da contemplação e há momentos que a gente tem que enfrentar a cruz da vida. A gente sabe que uma coisa está ligada com a outra. Moisés e Elias vão desaparecer na montanha e vai ficar só Jesus. É ele que nós temos que escutar, é ele que nós temos que ouvir. E com ele a gente tem que ter a coragem de fazer a jornada até Jerusalém. Bem, existe um momento em que a nuvem aparece e uma voz que diz, no versículo 34, Este é o meu filho amado, o escolhido, escutai-o. Quer dizer, apontando para Jesus, né? Apontando para Jesus claramente, nós temos que escutar. A gente sabe que a ação da escuta ocorre no cotidiano da vida, né? Na nossa oração, na nossa relação com esse mundo, nas nossas ações de cada dia com as pessoas, a gente tem que perceber os sinais que Deus está dando. Escutai-o. Que a voz de Cristo ela pode vir de várias formas, não existe só uma maneira de Cristo nos falar que seria a Bíblia, a palavra de Deus quando eu estou rezando. Não, existe várias formas de Deus nos dar sua mensagem. Bem, para a nossa vida é importante, portanto, escutar
descer da montanha e a própria transfiguração em si. Por quê? Esse escutai-o é porque Jesus é o centro. E as suas palavras que apontam para a cruz é como uma bússola para nós. Nós estamos fazendo essa jornada rumo à cruz de Cristo? Será que nós aceitamos a cruz em nossa vida? O que Cristo tem nos falado, né, nesse exercício de cada dia do escutar? Bem, depois descer da montanha, porque é uma tentação querer aprisionar a glória lá na montanha. Pedro queria fazer isso e ficar lá, mas a gente sabe que isso não é o ideal. Precisa voltar para o vale onde a humanidade sofre, caminhar, descer a montanha, né? Porque a luz do Tabor não é para ser contemplada, mas ela é para ser partilhada. Se eles recebem essa luz na montanha, é claro que eles têm que levar essa sabedoria, esse conhecimento e narrar essa história para a humanidade que vive na escuridão, para pessoas que estão na escuridão. Então é compartilhar a glória e não querer enclausurar essa glória na montanha. Depois, a própria ação de ser transfigurado, porque a oração cada dia vai nos ajudando a entender a vontade de Deus. Então a transfiguração pode vir pela oração, pode vir mesmo que a conta gotas, bem devagar. A nossa vida vai mudando, vai transfigurando, como é uma metáfora, né? Ou seja, a gente vai compreendendo o amor divino, o amor de Deus e vai fazendo com que o amor de Deus apareça nos nossos gestos, nas nossas ações. É uma transfiguração, uma metáfora para a transfiguração. Vamos entender isso, pedir a Deus a graça, né, da gente compreender essa mensagem da transfiguração em nossa vida. Vamos agora encerrar, não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.